Boa tarde, pessoal. Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista. É um enorme prazer estar com vocês novamente. Hoje estamos aqui para mais uma live literária. É um dia muito legal. Vai ser um bate-papo bastante interessante mais uma vez. Hoje conversaremos com Santiago Nazarian, um grande romancista, um grande escritor contemporâneo, paulistano. E hoje é o lançamento do seu livro Fé no Inferno, publicado pela Companhia das Letras. Um livraço que remonta aí à genealogia da cultura armênia, a cultura também do povo brasileiro. Um livro muito interessante, profundo, intenso e que vale demais a leitura. Daqui a pouquinho conversaremos com o Santiago. A princípio eu vou dar aquele famigerado recado para vocês, tá? Que é um prazer muito grande, é uma estima enorme que eu tenho de representar a Livraria Martins Fontes nesse momento, nessa live literária, que todas as pessoas sintam-se confortáveis e bem acolhidas conosco, né? Esse é um espaço democrático, é um espaço aberto a diálogo, a todos os gêneros, todos os credos, todas as etnias, e que vocês sintam-se muito à vontade conosco, tá? É importante também dizer para vocês que nós temos mais de 200 mil títulos disponíveis nas nossas lojas físicas, né, na Vila Nova e aqui na Paulista, e também disponíveis no nosso site martinsfontespaulista.com.br. Importante também é vocês curtirem o nosso canal no YouTube, onde estão disponíveis todos os vídeos dos livreiros, todos os vídeos promocionais da Livraria Martins Fontes Paulista, bem como as nossas lives. Então todos os diálogos ficam disponíveis aqui no feed do Instagram e também no canal do YouTube. Então curtam lá, deem uma força pra gente, acompanhem esses conteúdos que vale demais a pena. Bem, vamos verificar aqui se o nosso queridíssimo Santiago Nazarian já está disponível para a gente começar o bate-papo, o lançamento desse livraço Fé no Inferno. Lançado pela Companhia das Letras, recebemos no final de ano, já vai muito bem nas vendas, já vai muito bem nas críticas e super indicado pelos nossos livreiros, inclusive por mim. Santiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo direito? Estou te ouvindo bem, você me ouve bem, me vê bem? Perfeito. Perfeito, perfeito, Santiago. Santiago, prazer enorme, grato pela generosidade, por aceitar o nosso convite. Passei aí os últimos dias fazendo a leitura do seu livro, bastante profundo, um livro muito bem escrito, muito delicado, né? E realmente eu passei a conhecer uma perspectiva de uma cultura que eu realmente desconhecia, né? Que era a cultura armênia, e também fazer um resgate na genealogia nossa também, enquanto povo brasileiro, né? Enquanto o que você aborda dos povos originários. Então, fala pra galera, vale demais a pena, parabéns pelo trabalho, excelente livro, muito bem escrito, Santiago. Eu acho Santiago, engraçado que pois sempre não. que estou nas lives do Instagram, aparece invertido o título. Eu costumo dizer que se você lê Fé no Inferno invertido, é tipo fazer aqueles discos ao contrário, rodar o disco ao contrário, invoca demônios, entendeu? Na verdade já é uma capa bastante sugestiva para isso, né? E aí, se você contar isso pra galera, é bem provável que a galera bote uma fé mesmo, né? Já boto Santiago, chifrinhos para diga. qualquer possibilidade de respeito que eu tenho, eu já perco com esses chifrinhos. Bom, o título ele já é bastante interessante, né? Chama muita atenção. E o livro por si só também tem uma abordagem de temas muito fortes, né? Alguns tabus sociais. A gente vai abordar um pouquinho para frente. Vou perguntar algumas coisas para você sobre esse processo todo. Só gostaria de fazer uma breve apresentação, Santiago, que é importante para a galera que ainda não te conhece, dizer a sua envergadura dentro da literatura nacional, né? Você, mesmo muito jovem, você já tem 12 livros publicados, né, como autor, você tem quase uma centena de livros traduzidos, né, alguns trabalhos importantes da literatura mundial, então você é praticamente uma máquina, né, de tradução. É impressionante o quanto de trabalho você já tem aí produzido em tradução também.
e livros muito importantes da crítica, né? Pessoas, ótimos livreiros e leitores, sempre falaram muito bem de você e indicam, alguns leitores aqui da livraria, né? Gostaram demais do Neve Negra, do Biofobia, né? O Feriado de Mim Mesmo. Então, alguns livros já são até queridinhos aí da galera, dos livreiros, né? E até mesmo também por conta da sua família, né? Aqui tem alguns companheiros que são muito próximos, né? De alguns familiares seus, inclusive. Livreiro há muitos anos. Trabalhou em várias livrarias e trabalhou na biblioteca José Mini também. Eu trabalhei na livraria da Vila por um período curto, quando eu tinha 19 anos. Então também sou colega. Você, sua irmã, sua mãe, né? Toda uma galera aí bem envolvida, né? Na vida literária, no mercado editorial, né? Legal demais. Santiago, o livro que você publica agora, O Fé no Inferno, ele é um romance, né, que tem aí no eixo central duas personagens extremamente interessantes, seu Domingos, Cláudio, né, um senhor já quase centenário, armênio, e um garoto, né, um garoto tipicamente periférico, brasileiro, com origens, né, ele é neto de indígenas, e essas histórias se cruzam a partir do momento que esse garoto vai cuidar do seu Domingos, né? Desse senhor armênio. E a partir daí você vai desdobrando todo um processo, né? Sobretudo do genocídio armênio que se dá no início do século XX. Umas histórias bem difíceis, né? Bem profundas da gente acompanhar. E com todo um talento você vai desdobrando essas nuances, né? Eu gostaria de começar, na verdade, te perguntando como que foi esse processo, né? Esse processo de pesquisa, esse processo de elaboração e o início ali, né? Qual foi o mote para você escrever esse romance? Você foi impulsionado ao quê? Qual foi a grande inspiração para você elaborar esse material, Santiago? Obviamente eu sou de família armênia, né? Parte da minha família materna é armênia, meus avós e tal. E eu sempre tive essa história de somos armênios, mas nunca ninguém tem uma frase do Michael Arlen, que é um escritor armênio, que ele fala que ninguém sabe quem são os armênios, nem eles próprios. Ninguém sabe o que é ser armênio, né? Se é uma geralmente quando eu falo assim que eu sou armênio, as pessoas falam, mas teus avós nasceram na Armênia. Quando meu avô nasceu, não existia Armênia, não existia um país, né? Então é mais uma etnia do que uma nacionalidade, né? A Armênia, como um país independente, existe dos anos 90 para cá, né? Depois da dissolução da União Soviética. Então essa busca também de compreender o que é ser armênio, que eu sempre foi exaltado na família, que nós éramos armênios, mas ao mesmo tempo ninguém da família ia para a Armênia, porque eles não reconhecem aquela Armênia soviética e a Armênia atual como a terra deles, porque a terra deles hoje em dia faz parte da Turquia, né? Então sempre tinha essa história de que a gente era armênio, mas não tinha um país, tem essa coisa da diáspora, né? De um povo sem a sua terra natal, ainda que exista um país para esse povo. Em 2000, então eu tinha essa história de eu mesmo entender até que ponto eu era armênio, assim, o que era isso, era uma etnia, será como ser judeu, né? E sempre quis investigar isso, queria escrever um livro sobre isso, sabia a história do genocídio, mas queria escrever, só que obviamente não me considerava capaz, né? Porque é uma história de muita responsabilidade e que também exige muita pesquisa, exige muito cuidado para se tratar de um tema desse, né? Só que ao mesmo tempo eu tinha esse lugar de fala, né? Como um descendente de armênios e como sobreviventes não existem mais praticamente, porque o genocídio foi em 1915, né? Então faz mais de 100 anos, eles não estão mais vivos para contar essa história. Eu me sentia meio na responsabilidade como armênio, talvez como o escritor armênio mais conhecido do Brasil, né? Com uma carreira mais sólida. Me senti nessa responsabilidade de contar essa história. E em 2015 eu fui para a Armênia, viajei para a Armênia com a minha mãe, eu tinha ganhado uma grana e convidei ela. E era o ano do centenário do genocídio, a gente foi entender um pouco o que era a Armênia, o que era ser armênio. Fomos super bem acolhidos lá, achei um país lindo. E quando eu voltei, eu comecei a estudar mais, né? Comecei a pesquisar mais sobre a história.
sobre os livros e falei, eu vou escrever um livro, vou fazer um livro sobre isso, um romance, porque eu sou romancista, ficcionista, mas eu tenho que fazer a lição de casa, uma coisa que eu nunca tinha feito, de fazer uma pesquisa intensa, né, histórica. Uhum. Eu sempre fiz pesquisas pontuais para alguns temas dos meus livros, mas não uma pesquisa que me exigiu ler mais de 30 livros e tal. E eu tenho um amigo que é total armenófilo, né, que é doutor em história sobre a Armênia, que é o Heitor Loureiro, que ele nem é armênio, mas ele é casado com uma armênia, ele tem toda essa coisa da Armênia. E ele é um cara que me ajudou muito, que me emprestou muitos livros. Daí eu peguei muitos com a minha mãe, né? Quando eu fui pegar os livros com a minha mãe também, que ela tinha, eu vi que muitos foram editados pelo meu tio-avô, Fernando Gasparian, que é o fundador da Diverso Argumento também, e era editor da Paz e Terra. Então, vi também que tinha esse bastão sendo passado. E aí foi isso, eu fui fazer a lição de casa, uma coisa que eu nunca tinha feito, de estudar tanto para um tema, assim, eu costumo dizer que o Heitor é meu orientador, porque era quase uma tese que eu estava fazendo. E desde o começo, a história que eu tinha de apresentar esse genocídio através de alguém que não fosse armênio, através de um personagem que não fosse armênio, para poder introduzir para o grande público, para não falar só com a colônia armênia, né, para entender, né, porque também ninguém sabe quem são os armênios e ninguém sabe direito a história do genocídio. Foi pouco contada em romance no Brasil. Tem alguns romances brasileiros sobre o tema até, mas tem poucos e pouco conhecidos. E então foi esse trabalho, assim, eu li muita coisa. E acho que a centelha principal foi um livro que eu traduzi das memórias de um sobrevivente do genocídio, que se chama Rampartsun Chitijan. Até o livro. É o Fio da Morte, né? É, um Fio da Morte. Eu traduzi em 2016, eu acho. Foi logo depois que eu voltei da Armênia. E foi a primeira. Eu peguei muito da base desse livro, que é contado em primeira pessoa por um sobrevivente realmente, é um livro de não ficção. Eu peguei muito para criar em cima. E quando eu li vários relatos de sobreviventes, de memórias, eu vi que muitas histórias se repetiam. Muitas histórias eram as mesmas. Essa coisa do cara que a vila é incendiada, ele sai nas caravanas, aí ele consegue fugir da caravana, aí passa fome, daí ele trabalha como escravo para um curdo, para um turco, daí encontra uma menina que se veste de menino para não ser estuprada, para poder trabalhar. Tem muitas histórias que se repetem em vários relatos de sobreviventes reais que eu li. Então, a parte histórica do livro, né, que o livro é contado em dois momentos, 1915 e 2017, a parte histórica é quase um pastiche de memórias do genocídio armênio. Sim, sim. É bonito, né? Porque você coloca cânticos, você vai fazendo alguns momentos, né? Até que tem uma nuance de realismo fantástico, né? Uma coisa que, por mais que o trabalho seja profundo, ele tem todo um encantamento, né? Ele vai conduzindo a gente de uma maneira muito peculiar na visão dessa criança, né? Que vai narrando essa história. Agora também tem um aspecto da própria história do brasileiro, né? Dos povos originários. Você também constrói nesse romance essa perspectiva também, trazendo a própria história do Cláudio, né, que é esse cuidador de idosos, que vai ter o contato com o seu Domingos. Né? Você fez alguma experiência, você fez viagem, você fez alguma pesquisa nesse sentido, para pensar os povos originários do Brasil? Então, essa parte do Cláudio, do background dele, não é tão aprofundada como a parte do genocídio, né? Até porque eu não tenho tanto lugar de fala. Eu até tenho algo de indígena distante pela parte do meu pai, mas é algo talvez não tão exaltado, né? Talvez não seja tão interessante exaltar nessas raízes, né? As pessoas não exaltam tanto. Mas eu peguei esse paralelo porque, né, assim como os armênios são o povo nativo daquela região da Anatólia, né, do leste da Turquia, onde aconteceu o genocídio, os indígenas também são os nativos do Brasil, né? Eu até pensei se eu fazia um protagonista para ser cidadão de segunda classe, né? Negro, homossexual e tal.
eu resolvi pegar indígena pelos paralelos, por eu ter um pouco mais também de lugar de fala, alguma ancestralidade. E também eu fui numa aldeia indígena em Boracéia, que eu cito, inclusive, no, no livro. Uhum. Eu fui em 2017, talvez. Fiz uma trilha com os índios. Tal. Na época eu estava casado com um menino que morava lá, que estava morando em Maresias. Tal, e a gente foi lá perto, a gente fez uma trilha com os índios. E tinha uns índios, super índios magia, assim, de tanquinhos, que faziam as trilhas com a gente. Se pintavam. Acho que eles Uhum. escolhiam o dedo, os índios, para recepcionar os turistas, assim. Então eu peguei muito das imagens de lá, assim, né, eu cito essa aldeia no livro, da onde veio o pai do Cláudio, né, do cuidador. Então essa pesquisa Uhum. foi mais feita por aí, mas não é tanto aprofundada, tanto que no livro eu coloco o background dele bem mais por cima mesmo. Sim. A história do Cláudio é mais, né, do menino periférico que mora na Praça Roosevelt, no Uhum. Baixo Augusta. É a história já mais parecida com muitos meninos que eu me relacionei, né? Muitos namorados que eu tive e tal. Uhum. Né? Apesar porque eu não sou um menino periférico, eu nasci nos Jardins, aqui em São Paulo, mas eu sempre me relacionei muito com gente assim. Para mim, nunca, os Jardins nunca me bastou, sabe? O povinho, o Uhum. playboy, o povo que estudava na escola comigo, nunca me bastou. Eu sempre tive que ir para as periferias, para o ABC, para Grande São Paulo, para outras cidades, para outros países, para ampliar, né? Porque a gente já é uma minoria, né? Os gays. Se eu ficasse só restrito ao, à elite financeira, às classes altas, não me bastaria. Então, eu sempre achei mais interessante estender essas fronteiras. É bonito isso porque existe um trecho do livro em que você menciona, né, que é uma relação de certa forma entre iguais, né, as relações homoafetivas. E isso possibilita, no caso ali, quando você fala sobre o Cláudio, que ele tem o contato, então, né, com artistas, com processos culturais, com outras influências, que de repente, se ele fosse hétero e periférico, ele não teria esse contato, né, ele não teria esse movimento nesse sentido. Então você coloca como uma espécie de horizontalização das relações, né, É, através do meio. são entre iguais, de certa forma, mas também entre diferentes de outra forma. Né? Eu li uma crônica do Antônio Prata faz pouco tempo que ele fala que nunca tinha se relacionado com a distância que existe entre os negros e os brancos, que ele nunca teve um patrão negro, não sei o que, ou teve um amigo, estudou na escola com um negro, não sei o que. Porque Uhum. é isso, é o branco, classe média alta e tal, que bem ou mal, ele não é uma minoria, né? E eu sou branco, também classe média alta, cresci na classe média alta, hoje em dia estou meio decadente, estou meio pobre aqui, mas ao mesmo tempo falam às vezes que, né, que é de minorias, de Santiago Underground, e de certa forma, só por ser realmente homossexual já faz uma diferença. E é o que você falou, você encontra semelhanças em pessoas muito diferentes também, né? Você se relaciona com pessoas de outras classes sociais, pessoas de outras nacionalidades. Eu já viajei muito, morei fora e tal. E sim, tinha essa sensação de qualquer lugar, país que eu fosse, se eu ia para um bar gay, eu encontrava igual, eu fazia parte de um clube, entendeu? Eu não Uhum. precisava ir, sei lá, para o clube armênio da Finlândia, quando eu vou para a Finlândia, ou sei lá, para um grupo de brasileiros. Era mais fácil eu me encontrar e formar amigos se eu fosse para um clube gay na Finlândia do que se eu fosse para a colônia brasileira ou colônia armênia, que seja. Sim, sim. E você, falando sobre essas questões contemporâneas, né, é interessante de observar que em alguns momentos ali do romance, né, quando a gente está envolto sobre a fala daquela criança, sobre os relatos, né, assim, difíceis de entender até a psique humana para se comportar de tal modo, em alguns momentos a gente se sente nos dias atuais. Mesmo que você esteja se remetendo ali ao final do século passado, começo do século passado, né, 1915, 18, 1920,
até pela forma pungente, visceral com que a violência se dá, né, o processo de opressão, de perseguição. E a gente vai se sentindo um pouco nessa conjuntura contemporânea, né, de país ou mesmo de planeta, né, com a destruição dos processos democráticos, estados totalitários. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Santiago, como que você pensa isso, né, essas similitudes ali entre os processos de violência, de opressão que você relata, né, nesses fatos históricos, com a sua ficção, e o momento em que vivemos, né, um governo que nós temos aí, né, ao seu modo totalitário, por vezes até boçal. Como que você compreende assim esse caráter humano, político, opressor, né? Como que você Então, quis colocar isso no seu livro? essa parte de 1915 é uma parte bem delicada de se fazer, né? Porque, obviamente, eu não estava lá, né? E por mais que eu tenha estudado de 2015 para cá, quase 5 anos estudando, e fui para a Armênia, e fui no Museu do Genocídio Armênio em Yerevan, e li vários livros. Tem gente que passa a vida inteira estudando esse tema, né? Que realmente se aprofunda e tal, que não foi o meu caso. Então, eu, ao mesmo tempo, tenho pastiche de muita coisa que eu li sobre os sobreviventes, foi uma forma de eu conseguir ambientar nessa época, e também teve o compromisso firme com a ficção, né? Acho que a escolha dos elementos fantásticos e alguns elementos até contemporâneos que eu insiro na narrativa de época, de 1915, são para reafirmar, olha, isso aqui é ficção, é fantasia e tal. No livro tem essa discussão mesmo, né? É um livro dentro de um livro, então não é necessariamente o relato de um sobrevivente, pode ser uma ficção dentro da ficção. Então essa foi uma escolha mesmo para me proteger de falar isso aqui é uma ficção, tá? Tem uma pesquisa aí e tal, mas não pode ser levado como ao pé da letra. E isso também foi um motivo que eu li muito pouco ficção sobre o genocídio armênio, porque eu não queria tomar liberdades em cima das liberdades que já foram tomadas. Então eu preferi ler só não ficção, só relatos. Li uma coisa ou outra, como os 40 dias de Musadá, tem um brasileiro que chamou O Grito do Cordeiro e tal, mas eu li os que eram indispensáveis para ler. Eu não quis me aprofundar muito na ficção, né? Porque daí eu ia ficar contaminado com liberdades já tomadas. Então, os paralelos, na verdade, são muito claros. Quando você conhece a história da época, você faz, né? Porque o ser humano é sempre igual, a crueldade, a sordidez humana sempre se repete, né? Então, os paralelos foram muito naturais de se fazer. É o que eu falei, quando eu tive a ideia da história que eu queria contar, é praticamente a história que acabou no romance. Eu não sabia como eu ia contar. Eu queria contar essa história de um cuidador que vai cuidar de um velho idoso armênio, que ele acha que pode ser um sobrevivente, e ele lê um livro, um relato, né, na casa do velho, ele lê um relato contando sobre o genocídio, e ele começa a conversar com o velho, perguntar como é que foi realmente e tal. Essa é a ideia inicial. Mas aí assim, a ideia que nasceu. E daí eu fui ler os livros para poder contar essa história do genocídio, mas eu já tinha essa ideia. Eu pensei até que talvez quando eu lesse vários livros sobre o genocídio e tal, pudesse vir outra ideia, a história do menino da periferia que passou pela FEBEM ou pela Fundação Casa, né? Pensei que eu podia abandonar essa ideia, que eu não conseguiria criar esse personagem porque ele estava bem distante de mim e tal. Mas essa foi a primeira ideia que surgiu e que eu fiquei até o final. Que depois de ler os livros e fazer a pesquisa, eu senti que eu conseguia dar corpo à primeira ideia que eu tive. Perfeito. Santiago, como você falou um pouco da narrativa, né, trouxe alguns elementos para a gente desses personagens, gostaria de pedir uma gentileza para que você lesse um trecho da obra, para a galera que está acompanhando a gente sentir um pouco, né, o movimento dessa narrativa, a força, né, desse texto. A gente está falando aqui, galera, do lançamento do Santiago Nazarian, Fé no Inferno,
Um baita livro muito bem construído, que vale demais a leitura. Livraço. A luz está morrendo um pouco aqui e eu estou infelizmente chegando naquela idade que eu vou precisar usar óculos, mas ainda estou relutando. Eu vou acender a luz aqui. Acho que melhorou. Legal. Estou começando a fazer assim, olha. Triste, nunca precisei de óculos na minha vida. Chegou a hora. Não vai ter como, né? Bom, eu vou ler um trecho de 1915, passado em 1915, que é a narrativa dentro da narrativa. Que, na verdade, acho que mais da metade do livro é passado. É quase meio a meio, mas acho que mais da metade é passado em 1915. Esse trecho, inclusive, esse capítulo foi publicado na Folha há alguns meses. Foi um trecho também que eu traduzi para o inglês, para a gente tentar vender lá fora com a minha agente, a Lúcia Riff. E eu vou ler, são 3 páginas. Uhum. A fome não nos assolava todos os dias. A fome assolava a mim e meu irmão dia sim, dia não, porque dia sim, dia não comíamos. Embora o que comíamos não fosse suficiente para matá-la, dia sim, dia não sentíamos mais era sede, dores nos pés, desânimo e tristeza por nossa família massacrada, que nos deixava sem apetite. Um dia particular claro, ensolarado, em que não sentíamos frio e que a natureza teimava, nos importunava, nos cutucava para que abríssemos um sorriso, eu e meu irmão avistamos um açude. Um açude é um lago feito pelo homem, um represamento com algum propósito de irrigação, abastecimento. Porém, já havíamos percebido que com o plano maligno dos turcos de eliminar os armênios, parecia que todos os outros planejamentos haviam sido deixados de lado. Assim como eles exterminavam cidadãos produtivos de seu próprio império, que tanto poderiam ter contribuído em tempos de guerra, eles deixavam oficinas, plantações, açudes abandonados e improdutivos. Um dia quente de sol, com a fome posta de lado, nos deixávamos levar pelo calor, pela sede, até despertarmos certo ânimo por poder mergulhar num lago de águas cristalinas, esquecidas pelo homem. Despindo-nos de nossas roupas, de nossos trapos, eu e meu irmão descascávamos em corrida, saltando entre as ervas, como se deixássemos para trás nossa incivilidade, nossa cultura, a morte de nossa cultura, nossos costumes e fantasias, assumindo-nos como filhos selvagens da terra de volta ao Éden, mergulhando no açude. Apenas um segundo antes, esqueci de pensar, e ocorreu que o mergulho seria ácido e escaldante, água quente e corrosiva. Mergulharíamos nus como meninos no líquido transparente para nos desprovermos do resto de nossa humanidade. A pele se desprendendo da carne, a carne se desprendendo do osso, os ossos insistindo pela gravidade, o esqueleto sorrindo. A alma ficaria lá, diluída, sem nenhuma direção a seguir, uma superfície a subir, um deus a pescar. Mas não. O contato com a água foi fresco e revigorante, vigoroso e refrescante, gelada, nos despertava para a vida, comprimia a pele em nosso corpo, embalava-nos em juventude e mergulhávamos fundo para vir novamente à tona. Eu e meu irmão nos avistávamos na superfície, ríamos e voltávamos a mergulhar como se houvesse uma resposta lá embaixo, como se houvesse um Deus, e como se eu mergulhasse fundo o suficiente pudesse emergir do outro lado, onde o ar não fosse mais vital, onde o ser não precisasse mais respirar, e onde aqueles que deixavam de respirar ainda pudessem ser. Só encontrei algas. Elas me acenavam e me envolviam. De toda forma, elas me salvavam. Eu passava meus dedos pelo fundo do açude, minhas pernas roçando as plantas, as algas me roçando de volta. Queria permanecer lá, onde eu era bem-vindo, sem outros seres respirantes, onde eu era um Deus, Deus e seu irmão, vindo de cima, esforçando-se ao máximo para permanecerem lá com os afogados, os esquecidos, as algas e os peixes diminutos. Eu passeava minhas mãos por tudo como se os abençoasse, como se pedisse permissão para permanecer. Pensava, e se Deus também passa por nós, pedindo uma oportunidade de respirar aqui embaixo? Lá de cima, tão distante, bem intencionado, mas sem um aparelho respiratório. Seria o oxigênio que nos condenou? Meus devaneios estavam se tornando perigosos e eu precisava emergir. Numa nova busca por ar, percebi que as algas insistiam, me envolviam, me queriam embaixo d'água. Logo senti minhas pernas e braços presos, enroscados. Uma vida subaquática insistindo para que eu permanecesse ali. Puxei, me debati. Os fiéis úmidos não queriam me deixar ir. Puxei com mais força, plantei meus pés no solo, tentei ganhar impulso para emergir a uma terra que era minha, que não me queria.
o lugar onde eu não deveria estar. Fui subindo com enorme peso em mim, cachos grossos se envolviam em meus braços, meus pés, e sentiam para que eu ficasse. Eu dava abraçadas, pernadas, tentava me livrar daquele fardo para poder voltar a respirar. Podia ter demorado horas, segundos, instantes. Demorou para eu recuperar o fôlego e ainda pesado nadar até a margem. Chegando lá, só queria respirar. Enquanto eu recuperava meu fôlego, meu irmão continuava nadando, subindo e descendo, comemorando, como se o sultão tivesse sido afogado lá mesmo. Eu queria chamá-lo, alertá-lo do perigo, dizer que eu mesmo quase havia me afogado, mas eu não tinha forças. Às margens do açude, eu tentava me soltar das folhas e algas que haviam me prendido. E logo percebi o que eram: tranças, cachos, mechas de cabelo. Era esse o propósito do açude. Para isso, ele ainda tinha serventia. Meus pés estavam amarrados pelos cabelos dos armênios afogados naquelas águas. Esse é um trecho, essa visão dos cabelos no rio, no açude e tal, eu tirei do livro acho que do Rampatsum, que ele, né, do Um Fio da Morte, que eu traduzi. Acho que foi ele que tem uma passagem que ele fala que encontra tranças de mulheres armênias nos rios que ficam, né, como algas. E no começo que eu falo que os turcos tinham deixado todos os homens que podiam ser produtivos para eles não aproveitavam, as plantações eles deixavam de colher, porque os armênios que colhiam as plantações não podiam mais trabalhar. E isso eu peguei de um livro que se chama Armenian Golgotha, do Balakian, Grigoris Balakian, que foi um dos intelectuais que em 24 de abril de 1915 foi dos primeiros reunidos, que foi a data que marcou o começo do genocídio armênio. E ele escreveu um livro, um dos poucos intelectuais que foi um sobrevivente direto do genocídio, assim, que viveu para contar a história. E ele falava isso, passava por tantas plantações, que os turcos tinham sido tolos ainda de exterminar os armênios, porque era uma força produtiva que eles estavam desperdiçando, né? Então, tem várias coisas que eu catei daqui, dali, e obviamente transformei em ficção. Tem um flerte com o fantástico, né? Mas foi bem pegado de coisas que eu li. Então, acho que esse é um bom exemplo do tom dessa Impressionante, parte. Né? Você trouxe para a gente o capítulo que vai da página 65 a 68. Inclusive foi a primeira observação e primeiro post-it que eu coloquei. E percebendo um pouco a sua nuance estética, né? O caráter fantástico também que você coloca no texto, de uma maneira muito competente. Eu achei lindo, apesar de triste, mas lindo essa cena das tranças. Eu imaginei uma cena mesmo, uma adaptação para uma película, qualquer coisa do gênero. E fiquei pensando, cara, olha onde foi a cabeça desse cara. Onde foi a capacidade criativa, né? E aí como que a realidade também, às vezes, ela é até muito mais fantástica e amedrontadora do que a própria ficção, né? Porque agora você traz que isso é relato do Chitian, né? Chitian eu comecei a ler, mas eu não aprofundei muito, porque eu comecei a ler ontem. Você menciona no pós-fácil, e aí eu fui ver a tradução, o trabalho de tradução da autonomia literária, né? Mas eu não aprofundei ainda na leitura, então não cheguei a pegar esse recorte, né? Você diz que ele traz de lá. Mas é bonito porque no seu livro são vários momentos, né? Aquele momento, por exemplo, do Duduk, né? Do irmão, da espécie de flauta, né? Foi também um momento bem sincrônico, interessante da leitura, porque um pouco antes daquele momento em que eu chego no livro, eu lembrei de umas músicas que eu colocava de concentração, né, de músicas armênias, com duduks, e foi essa imersão que eu fiz, fazendo a leitura do seu livro com um disco repetitivamente durante 2 dias e meio, do Levon Menassian, se eu não me engano, é o nome do artista, né? É bem interessante, bem legal. E aquela cena, né, que você coloca o duduk, né, como você amarra, isso é muito bonito, né? Porque remete essa coisa do folclore, da música, etc. E é interessante porque você deixa a gente um pouco
eu me senti também em outras obras de realismo fantástico, né, que a gente está tão aprofundado no movimento do texto, né, no caráter histórico, e de repente algo absurdo, de alguma maneira, entre aspas, acontece. Eu queria aproveitar esse momento, Santiago, para você falar um pouco para a gente sobre esse projeto, né, esse conceito, essa proposta literária autêntica e peculiar que você tem já nos seus livros há um bom tempo, do existencialismo mesmo, a questão do existencialismo bizarro, né, como você nomeia, que assusta uma galera também, mas que tem uma proposição bem interessante. Você pode falar um pouco para a gente, né, do que é esse existencialismo bizarro, quais são as propostas estéticas, as soluções que você encontra nas suas narrativas? Eu criei esse termo, que é meio tolo, mas era uma forma de explicar, porque ninguém nunca entendeu direito o que eu faço, né? Os literatos, ninguém sabe se eu faço literatura descartável, se é comercial, se é juvenil, underground, né? Ao mesmo tempo que eu transito nos dois lados, no lado mais comercial, do literatura de gênero, de terror, e no lado literário, eu também sou visto com suspeita dos dois lados. O povo que gosta de uma literatura mais comercial, mais rápida e fácil, acha meus livros meio parados, às vezes meio difíceis, porque tem essa questão existencialista e mais literária. E, ao mesmo tempo, o povo da alta literatura e tal, dos prêmios literários mais tradicionais, acha que eu escrevo besteira, que livro de terror não pode ser levado a sério. Então, eu fico no meio termo. Então, o existencialismo bizarro foi o mesmo termo que eu criei, assim, para tentar explicar o que eu faço. E eu acho que ele está total presente no Fé no Inferno, só que como o Fé no Inferno trata de genocídio, que é um tema sério, as pessoas falam, agora Santiago está maduro, agora Santiago está tratando de temas relevantes. É porque, né, só porque você escolhe um tema que é um tema histórico, mas não acho que seja um livro mais maduro ou menos jocoso, ou menos existencialismo bizarro do que Neve Negra, que é meu romance anterior, que é um romance de terror ou de pós-terror, ou do que Biofobia, que é um thriller, ou sei lá, o Mastigando Humanos tem uma coisa mais jovem mesmo, né? Que também tem essa história da idade, né? Eu vou envelhecendo, então também é natural que a minha literatura vai ficando mais madura e tal, mas eu escrevi isso no blog ontem, que muita gente coloca um escritor maduro, é o livro mais maduro de Nazarian, como se fosse um grande elogio, assim. Não sei até que ponto que é um elogio, porque o que mais tem é escritor tiozão, né? Escritor maduro. Acho que eu sempre achei que o que eu mais... Sempre achei não, mas num determinado ponto da minha carreira, acho que Mastigando Humanos, que eu ainda, né, eu tinha menos de 30 anos ainda, eu senti que o mais importante era trazer algo novo, era trazer uma coisa revigorante, o entusiasmo da juventude era muito mais importante do que uma escrita madura, acadêmica, careta, quadrada, entendeu? Mas tem escritor tiozão, então eu sou um grande entusiasta dos escritores jovens, acho que eles que renovam, que trazem outros temas, outras linguagens até para a literatura, acho que eles têm mais possibilidade, assim, então... Mas, obviamente, né, eu estou com 43 anos, então eu também não posso evitar de... Eu sou tiozão, né? Não tem... por mais que eu tente colocar chifrinhos e me alimentar da juventude, eu estou cheio de cabelo branco, sou tiozão. Então, alguma maturidade é inevitável, ainda que não desejável. Sim. E é por essa postura, por esse posicionamento literário que você tem, e um posicionamento existencial também, é que por vezes você não está no mainstream, digamos assim, né? É uma literatura de muita potência, muita força, mas que muitas vezes não é colocado, né, nessa prateleira predileta, digamos assim, né, dos críticos e etc. Né? Isso já é uma vertente bem familiar a você, né, Santiago? Você está um pouco habituado com isso, né? Eu claro que me ressinto de
não está finalista dos principais prêmios e tal. Tem alguns prêmios estranhos, né? Que nem o Bogotá 39, que elegeu os escritores jovens mais importantes, mas que ninguém, na América Latina, mas ninguém do Brasil deu muita importância, não sabe direito. O primeiro livro eu lancei por um prêmio, Fundação Conrado Vesta, mas também era um prêmio um pouco tradicional em literatura, era mais tradicional em fotografia. Então, claro que eu ressinto, eu gostaria de ter mais respeito e mais aceitação, mas ao mesmo tempo que tem que eu considero que eu faço essa literatura alternativa, que a gente são underground, né? A minha antiga agente até falou que, nossa, Santiago, você é um autor underground, você não é um autor mainstream e tal. Ao mesmo tempo, eu sou dos autores que mais teve espaço na mídia, né? Eu sempre tenho muita mídia, talvez não a mídia mais tradicional, mas sei lá, esse livro, por exemplo, eu fiz 3 programas de televisão esse ano para promover esse livro. Eu fui 4 vezes no programa do Jô, né? Que era um programa que aceitava escritores e tal. Então eu não posso me considerar totalmente subversivo, um escritor cult e maldito, porque eu sempre tive muito espaço na mídia, né? Não tive espaço em várias coisas, tem vários festivais que nunca me convidaram, coisas assim. De mídia eu não posso reclamar. Talvez por essa palhaçada que eu faço, né? Colocar chifrinho, essas coisas. Eles me acham um personagem interessante. Então, eu sempre tive muito espaço de mídia. E você mencionando aí sobre mídia, né, o espaço de mídia, acho que entra um pouco no que eu gostaria de te perguntar agora, né? Você falou que teve bastante espaço para falar sobre o Fé no Inferno, né? Seu lançamento, enfim. Mas eu também observo que existe uma questão muito delicada e que eu fiquei surpreso, né? Fazendo as lives literárias, conversando com autores, eu fiquei surpreso com algo que para mim parecia óbvio. Existe um contentamento, né? Uma felicidade muito grande, inclusive isso foi dito pelo Christian Dunker, né? De, poxa, você lê o mesmo livro, né? Eu fiquei pensando, bom, acho que o mínimo de respeito de tato, de sensibilidade é você conversar com o autor e fazer uma leitura do trabalho, né? Acolher esse livro, fazer um trabalho sério. Então eu percebi que acontece muito de nessa interlocução haver um silêncio do outro lado. Tudo muito na superfície. Ou seja, eu percebi que não é comum conversarem com o autor, mas antes terem lido o livro. Isso eu fiquei impressionado. E eu gostaria então que você... Eu acho muito chato, porque ao mesmo tempo que eu sempre tenho muito espaço de mídia, eu tenho a sensação que é sempre eu falando do meu livro, né? Falando programa de televisão, eu falo do livro. Mesmo Folha de São Paulo, que sempre dá alguma coisa dos meus livros, eu escrevo na Folha. Muitas vezes assim, fale sobre o seu livro. Quando eu lanço o livro, para mim é muito mais interessante saber o que a crítica achou, saber a opinião dos outros, ter resenha. Uma crítica cada vez tem menos, né? Eu sempre sinto que é eu falando do meu próprio livro. Assim, as pessoas me dão espaço, eu tenho espaço na televisão, no rádio, nos jornais, até nas revistas, mas é sempre eu falando, e é isso que você falou. Muitas vezes a entrevista, conta aí como que é a história do teu livro, qual que é como foi que você escreveu, mas qual que é a história do livro, como que foi. Então é um trabalho bem pífio, né, do jornalista. Mas também é isso, o sucateamento, né? Não tem tempo, não tem tempo de ler tudo que vai dar espaço e tal. Mas eu acho bem chato, assim, eu sempre, para mim é mais interessante saber a opinião do leitor e tal. E às vezes eu acho tão engraçado, né, que às vezes alguns leitores falam assim, não vou te elogiar demais, pra você não ficar se achando, mas gostei do teu livro, não sei o que. Pô, o escritor escreve sozinho, cada frase, cada frase ele escreve sozinho por anos, às vezes, e vai chegar no leitor, ele nunca, é o que eu falei, ele nunca vai saber como que o livro foi recebido, tem cada vez menos crítica, então o livro é cada vez menos analisado, não sabe muito como que está ecoando o livro do lado de lá, né?
E ainda falar, não quero que você fique se achando. Tem muito disso, né? E qualquer ator tem o aplauso todas as noites no teatro, uma peça de teatro tem a risada instantânea, tem o choro, sei lá, o músico que toca tem a plateia venerando. O escritor não tem nada disso. Tantas coisas que eu escrevi que eu achei que podiam ser controversas, que podiam ser mal compreendidas, que podiam levantar, sabe, problemas. Já vi amigos também falando, tenho medo do que podem achar disso aqui. Esse livro mesmo é um livro que trata da causa armênia, que é negada pelos turcos, podia ter uma grande reação da comunidade turca, ou dos negacionistas, tal, mas não chega, né? Porque o livro a gente está falando com minorias e minorias, né? Quem lê literatura brasileira contemporânea é algo tão, parece, insignificante que não tem classificação indicativa, né? Engraçado que o ano passado teve toda aquela coisa, a história do Crivella na Bienal, de proibir os livros gays para crianças, mas começou com o quê? Com quadrinhos. Ele não ia ler, tem tantos romances juvenis gays, né? Que não chegaram a ele. Chegou o quadrinho dos Vingadores, os Vingadores, né? Os Vingadores, acho que era Vingadores, né? Porque os Vingadores eram figuras. Então, tantos temas que você acha que pode ser controverso, pode ser mal compreendido, mas você nunca sabe como vai ser compreendido. Você não tem esse retorno, bem ou mal, assim. Muito pouco. Então, é frustrante. Há um distanciamento muito grande, né? No nosso cotidiano ainda enquanto livreiro, para além do tete-a-tete, do papo, das indicações, a gente tem sempre, né, as impressões dos leitores, né? Até por conta disso que se estabelecem essas relações, né, com os vínculos, como você conhece, né, por conta da sua experiência, dos seus familiares. Agora o autor está distante, né? Ele está distante e muitas vezes também existe sim um diálogo com o leitor, mas fica cada qual, né? O leitor toma para si, enfim. E aí essa experiência parece que se encerra ali nele mesmo, né? Muitas vezes. Então é uma relação de solitude que a gente não imagina, né? Quem não é escritor, quem está do outro lado, não consegue conceber isso. É interessante você falar porque é algo peculiar a se dizer, né? Bom, galera, só para retomar aqui para vocês, para dizer que a gente tá... Galera é outra, eu sou nazariano. É verdade, verdade. O galera, ele, com todo respeito, ele é um pouco mais engomado que você, né? Ele tem um perfil um pouco mais tradicional, né? Eu adoro o Galera, não posso falar nada porque eu gosto muito dos livros dele, eu gosto muito dele como pessoa. Dos escritores da minha geração, dos que eu mais gosto. Ele, Ana Paula Maia, principalmente, os dois. Eu gosto muito do Galera também. Eu acho que o Barbie Sopada de Sangue é um livraço, mas o Meia-Noite 20 dele me impressionou muito. Ele é um cara animal. De todo modo, é o lançamento Fé no Inferno, livraço aí do Santiago Nazarian, uma literatura impressionante, vale demais a pena. Então, chegou na livraria no final de agosto, está disponível à venda, está disponível à venda no site também, então façam a aquisição. Tem uma boa e uma má notícia, que acabou de sair a edição regular, né? Porque estava sendo só impresso sob demanda, porque as livrarias estavam fechadas e tal, então a Companhia das Letras estava publicando, você comprava no site, eles imprimiam e mandavam, principalmente pelos sites de venda de livro. Isso estava restringindo muito chegar nas livrarias, né? Encontrar ilhas e tal. Martins Fontes, acho que foi a primeira livraria que eu vi que postou que tinha o livro, tal, exposto. Mas agora saiu uma edição regular mesmo para a livraria. Eu recebi os livros, 30 livros em casa ontem, que era a minha cota, né, como autor. Já vendi quase tudo e alguns vou dar para os influencers. Mas aí ele ficou mais caro, né? Não sei quanto está custando aí, mas o livro agora está custando R$80. Eu não sei se aí na Martins Fontes ainda está 54, que era o preço quando estava on demand, né? Mas ele subiu para R$80. Aí você tá quanto, você sabe? Hoje chegou, na verdade, né?
a quantidade desse novo ISBN, tá R$ 79,90, realmente dá uma impressionada. E o outro, que é o que eu tenho em mãos, que é o que eu fiz a aquisição, é R$ 54,90, mas esse já não tem mais, né? Então agora ficou nesse valor mesmo, 79,90, né? Mas Temos são aí... 400 páginas de muita Não pesquisa. entendi, perdão. Quase 400, mas são quase 400 páginas. Então, não é um livrinho. Sim, não, é um belo trabalho, né? Assim, é um trabalho muito bem escrito, delicado, sensível, profundo, vale demais a leitura, né? Sem dúvida. Você mencionou aí sobre a publicação do livro, esse momento delicado, a gente tem pouco menos, tem 9 minutos, 9 minutos e meio de live ainda, e eu gostaria de aproveitar para dizer para você, na verdade o Léo Vaz aqui falou que um escritor que dá entrevista de camisa aberta merece o nosso aplauso. E Há o muito Olívio... calor. Os dias mais Olívio é um livro incrível, então tá aí o elogio do Léo Vaz, não poderia deixar passar, né? O elogio e o aplauso dele aí. um Tá dos que muito calor, comprou, tá demais. comprou diretamente comigo, os que eu estava vendendo autografado. Agora não tenho mais para vender, tem que comprar na Martins Fontes. Não façam isso, galera. Agora não tem mais o autografado, mas tem bastante material aí. De repente, quem sabe você encontre o Santiago pelos corredores aqui da livraria, né? Eu moro pertinho, inclusive. Mora pertinho, né? Moro Bom, perto. Santiago, é uma questão que eu acho interessante, de repente, se você tendo um tempo, né? Eu sei que você tem uma vida corrida aí, fazendo muita tradução, escrevendo bastante, mas você tendo a disponibilidade de um tempo, caso queira, vir até a loja, autografar alguns exemplares também, deixar disponível para o pessoal. Acho que seria legal, né? Veja se você tem essa disponibilidade Não, e pode essa fazer. generosidade aí, O né? bairro Não eu tem vou papel. esses dias aí. É bem perto. Legal. É bem pertinho, né? Bom, a gente vai te receber de braços abertos, a equipe do marketing aqui, vai ser super legal. Eu Aí deixa disponível para a galera, mando um né? e-mail, vejo um horário, daí eu te encontro também. Perfeito, ótimo, legal, a gente bate um papo, muito legal. Eu queria só que você fizesse aí uma breve análise, né, desse momento da pandemia, os desdobramentos desse isolamento social. Imagino que não tenha sido fácil você publicar um livro, né, depois de anos de trabalho, fazer uma publicação no meio da pandemia, né, casar com esse momento difícil. O que você precisou superar, né, o que você precisou adaptar. Inclusive esse momento, né, poderia ser um momento presencial, você, um auditório, sua fala, e a gente está fazendo uma live. Enfim, como que tem sido para você esse momento de isolamento social e especificamente sobre a sua publicação, Santiago? Foi bem complicado, porque foi exatamente. Ele ia sair bem quando começou a pandemia, né? A Companhia das Letras congelou, né? Não fez nenhum lançamento, segurou todos os lançamentos em março, abril e tal. E aí lançou primeiro. Eu fiquei com medo de que desistissem, né? Que cancelassem o lançamento. Por mais que esteja longe do momento ideal para lançar, eu fiquei aliviado de ter saído. Mas esse é o primeiro livro, o e-book, o eletrônico. Falei, puta, será que só vai ter o e-book? E aí as pessoas falam, eu vou esperar comprar o físico. Porque eu não gosto de e-book. E eu falo assim, gente, eu não sei nem se vai ter o físico. Daí passou um tempo, o Emílio, o editor, falou, não, vai ter um físico, pressão sob demanda, né? O POD, né? Publishing on Demand. Aí eu falei, bom, pelo menos vai ter um físico, vai dar pra... Sei que. Mas daí não tinha. As pessoas falavam, eu fui nas livrarias. Quando abriu as livrarias, eu fui nas livrarias, não achei. Fui em todas as livrarias, não achei. Eu falei, meu, eu não tenho livrarias, tem que pedir. On demand. Aí agora saiu a edição, fez. Então foi várias etapas, né? Agora saiu, tá R$ 80, mas saiu. Teve várias oportunidades de comprar o e-book, podia comprar comigo, podia comprar com on demand e tal. Então foi em etapas. Ao mesmo tempo, é meu 12º livro, né? Então é uma experiência nova. Então, pelo menos, é um aprendizado, assim. É bom poder fazer de uma forma diferente.
Eu tenho uma aba chamada Agenda no meu blog, que eu coloco todos os eventos que eu vou participar. E tem muitos anos que eu lanço livro e não me chamam para nada, não me chamam para Bienal, não chamam para nada. Né? Porque eu nunca sei se é porque me acham, né, tem medo que eu vá falar besteira, não sei o quê. Mas tem anos também que me chamam para várias coisas. Tal. Depende um pouco da curadoria, né? Curadoria que é algo mais divertido e mais diferente, me chama. Quando é uma curadoria mais careta, elas não me chamam. Mas eu tenho essa aba agenda no meu blog. E desse ano, minha agenda é que está mais cheia, mas é tudo live no Instagram, tudo live, né? Tem um pouco isso, porque também, como essas lives não pagam cachê, não tem passagem de avião, não tem hotel, as pessoas ficam mais seguras para arriscar, né? E eu estou disposto a fazer, para divulgar o livro, claro, e tal. E sempre bacana a conversa, essa troca, assim. Mas então, eu vi que é dos anos que tem mais, que eu estou fazendo mais coisas, assim. Exatamente por isso, porque não tem o custo de viagem, o custo de cachê, o custo de todas essas coisas. Então, bem ou mal, estava sendo uma forma diferente de divulgar o livro e está sendo um aprendizado, né? Um novo normal e tal. Sim, sim. E é um processo mesmo, né? A gente vai se adaptando e bem como a livraria, né? A livraria não podia deixar de ter um movimento, um espaço. Então pensa-se também nisso, né? Em dinamizar os novos trabalhos, poder construir momentos de cultura, né? O caráter simbólico da livraria. Então muita gente ainda não está nas ruas, enfim, as coisas não voltaram com uma rotina razoável, então a gente, né, vai se adaptando. Olha, Santiago, nós temos aqui quase uma hora já de diálogo. Eu já gostaria de agradecer a você a generosidade, né, o quão gentil você foi conosco, em ceder o seu horário, o seu espaço. Eu sei que você tem uma rotina bem puxada aí de trabalho, né, então agradecer primeiramente. Vivo trancado em casa, só sai para malhar. A vida é muito tranquila. Na verdade, eu não tenho das vidas mais puxadas, não. Tem gente com vida bem mais puxada. Então, eu faço sempre em casa. É que eu penso muito no número quase 100 livros traduzidos em tão pouco tempo. Eu não tenho filho para cuidar. Eu não tenho filho para cuidar. Eu tenho só uma coelha. Eu não tenho filho, não tenho que levar para a escola. Não tenho, entendeu? Eu moro sozinho. Eu só faço isso da vida. É por isso que eu faço tanta tradução. Só isso que eu faço. Faço tradução, malho e bebo nos finais de semana. Que bom, porque os seus leitores agradecem, né? Isso já está assim, é pontual, é produtivo, é profícuo, enfim, nos enriquece. Dizer para você agora uma fala minha mesmo, muito pessoal, o grande livro que eu li nesse ano, seguramente, né? É o grande livro que eu li por enquanto. Fiz releituras de textos importantes, como da Mari Carrara, da Aline Bey, mas livro inédito que eu tenho lido é um grande livro. Então, parabéns novamente pelo trabalho. Fé no Inferno é um livro gigante. Eu espero que ele tenha uma vida longa, uma vida bonita aí nas livrarias, no coração dos seus leitores. Parabéns pela pesquisa, pela sensibilidade do trabalho. Muito grato aí quem acompanhou. E a galera não esquece aí da sua coelhinha, né? Cuidando da sua coelhinha. Então, quer dizer, também tem esse espaço aí na sua rotina, né? Muito grato. Ela não aparece nas lives porque ela cobra cachê. Então, ela fica mais caro. Mas vamos combinar mesmo de eu passar aí. Daí quem comprar na Martins Fontes, você pega o livro autografado e tal. Eu te mando um e-mail pra gente ver o horário. Por gentileza, por gentileza. Então, tá aqui, tá acordado conosco. O Santiago vai passar pela livraria, vai deixar uns exemplares autografados aí para vocês que querem o livro. Vale a pena a leitura. Muito grato por acompanhar novamente essa live literária. Grato, Santiago, um prazer imenso. Parabéns pelo trabalho e estamos aí dialogando para o que for necessário. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Trabalho lindo, sensível. Rafael? Pois não? Salva essa live? Não Fica entendi. salva?
Fica salva? Fica salva a live. Fica salva a live no Instagram, no feed da Martins Fontes Paulista. Também no canal do YouTube. Então, quem quiser aí compartilhar, curtir, estejam à vontade. E é isso. Muito grato, Santiago. Muito grato. Vida longa aí à sua literatura e aos seus textos. Parabéns. Adorei. Muito grato, igualmente. Até mais, galera.